células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo, quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Olavista de Londrina para você, cidade querida que abriga uma das maiores concentrações de olavetes por metro quadrado do Brasil. Se você que está assistindo este vídeo tem mais de 30, 40 anos, deve se recordar do apelido carinhoso que dávamos à disciplina de História em nossa época de estudante, decoreba. Afinal, para obter a nota desejada e ficar na média para pelo menos passar de ano, bastava decorar o que era repassado em sala de aula e reproduzir sem qualquer criticidade em uma avaliação. A nossa compreensão era a de que estudávamos os acontecimentos do passado tal qual eles realmente tinham ocorrido. Eu mesmo não tinha saco para isso e, como tantos de minha época, sempre que podia, repetia a seguinte máxima: estudar história para quê? Quem gosta de passado é museu. Me lembro que o que aprendíamos não fazia muito sentido, afinal, os conteúdos, na maioria das vezes, privilegiavam histórias distantes do nosso cotidiano e personagens, quase sempre homens brancos e poderosos, que dominavam selvagens espalhados pelo mundo em nome de Deus, da ganância e de mais poder. A nós era sempre apresentada essa história dos vencedores, representados por conquistadores, escravocratas, latifundiários, grileiros, aventureiros, reis e imperadores. Eles é que, nessa visão contaminada, ditavam o ritmo da história e, por isso, eram considerados heróis por seus feitos. Ainda era forte o modelo de historiografia que se pautava apenas em documentos escritos e oficiais para a compreensão dos eventos do passado. O povo, como um todo, estava excluído dos livros didáticos e, na maioria das vezes, éramos instruídos a apenas saber de cor datas consideradas importantes, nomes entendidos como relevantes, localidades específicas e ponto. Nessa toada, uma legião de pessoas foi educada para meramente reproduzir informações históricas sem qualquer criticidade ou reflexão. Talvez isso explique, em partes, claro, a existência na atualidade de uma quantidade grande de adultos que acreditam em qualquer coisa absurda que o universo virtual apresenta. Mas mesmo sendo uma disciplina com essas características, eu gostava de saber sobre o passado. Me interessava filmes e livros que contavam coisas de outros tempos e sociedades, e por isso optei por seguir carreira como professor de história. Mas qual não foi a minha surpresa quando, já nos primeiros meses na universidade, me deparei com algumas reflexões que nunca tinham sido apresentadas. Uma das mais emblemáticas aprendi com o historiador francês Marc Bloch, que há 100 anos atrás dizia que a história é a ciência que estuda os feitos realizados pelos seres humanos ao longo do tempo. Aqui caiu por terra aquela ideia de que a história estuda o passado. Nada disso. Ela estuda o que os seres humanos vêm aprontando ao longo dos séculos. E seres humanos, independente de cor, religião, condição ou classe social, e não apenas a um povinho seleto. Ideias antes cristalizadas em meu imaginário foram aos poucos desmoronando. Foi assim quando entendi que o que houve por aqui na América não foi uma descoberta, como tantas e tantas vezes reproduzimos na vida, mas sim uma conquista promovida por europeus terroristas que empreenderam um genocídio terrível. Ou quando aprendi que da África não veio nenhum escravo para cá, mas sim seres humanos que aqui no Brasil foram escravizados. Fato que deixou uma herança maldita que reverbera na atualidade, chamada racismo. Ou quando caiu a ficha de atitudes e comportamentos machistoides que se manifestam muitas vezes de modo velado, fruto de séculos e séculos de uma predominância patriarcal tóxica. Ou quando me revoltei ao entender a dimensão do quanto essa nossa elite tacanha e mesquinha trava o pleno empoderamento de um número considerável de grupos minoritários confinados historicamente à marginalidade. Estes e tantos outros temas são hoje em dia debatidos em sala de aula por nós, professores de história,
traçando sempre paralelos tanto em relação à realidade complexa existente em um país como o nosso, como também à realidade vivenciada por nossos alunos. Não basta mais, como era antigamente, decorar informações, reproduzi-las posteriormente e já esquecer. É necessário produzir conhecimento com o que se é apresentado enquanto informação. E esse modo diferente e mais abrangente de se compreender uma disciplina como a história, e que neste início de século deve ser a base estruturante de toda a aula referente a esta disciplina, vem assustando muita gente que achava graça na ideia do decoreba e se acostumou a estudar dessa forma. Talvez por isso essa compreensão rasa e tão presente no imaginário de muita gente de que professores, principalmente aqueles da área de humanas, são doutrinadores esquerdistas que vão corromper a mente de crianças e adolescentes inocentes e expostos à aliciação de comunistas perversos. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor ou doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de professor doutrinador ou traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior. Para combater máximas como essa promovida pelo Dudu Fascistinha, uma disciplina como a história estimula desde cedo nas pessoas um olhar de criticidade e questionamento e não de mera submissão e passividade. Já está mais do que na hora de entender que a história de nosso país possui inúmeras lacunas, silenciamentos propositais e nós, historiadores brasileiros do século XXI, temos um compromisso fundamental que é fazer com que essa nova geração entenda que o nosso presente possui muito passado e que também somos agentes históricos que contribuímos para o andamento de nossa sociedade, e isso para o bem ou para o mal. Estas são perspectivas fundamentais para que se desenvolva no sujeito o senso crítico de percepção de mundo, e uma contribuição significativa deste movimento é a formação de indivíduos atentos a tudo que é apresentado enquanto informação, fazendo com que a passividade seja deixada de lado e, em seu lugar, a ação ocupa esse espaço. E qual a graça disso? Bem, em um mundo como o nosso, em que o universo virtual nos apresenta coisas a todo instante, sem dar muito espaço para reflexões, a chance de nos tornarmos meros papagaios virtuais é muito grande. E o que seria um papagaio virtual? São pessoas que estão interessadas em apenas reproduzir informações sem se preocupar em produzir conhecimento. E o que tem de papagaio virtual hoje em dia não está escrito. Portanto, se você só replica informação por aí, sem o devido cuidado e atenção, sem checar se o que está compartilhando, curtindo ou comentando tem sentido, é um fato passível de análise construtiva ou uma farsa que precisa ser rechaçada, eu vou utilizar os 15 anos que tenho como estudante e professor de história para humildemente, aqui neste canal, apresentar alguns elementos que podem contribuir para que a sua percepção fique mais atenta às artimanhas do maldito fascismo verde-amarelo que hoje é tão cultuado no Brasil. E assim espero contribuir para que esse viés fascistoide seja visto da forma que merece, como uma verdadeira maldição no campo comportamental, psicológico, político, religioso e ideológico, e que hoje contamina inúmeros grupos de WhatsApp, momentos de troca de ideias com os colegas no trabalho, encontros familiares, corridas de Uber e até mesmo na hora sagrada de tomar uma cerveja no boteco. O extremismo de direita hoje perambula em qualquer espaço como esses e tantos outros com uma sagacidade impressionante à procura de pessoas que são craques em se deixar seduzir por mentiras das mais absurdas e reproduzi-las por aí. Por isso, já que desenvolver o senso crítico acerca do que lhe é apresentado é algo trabalhoso, contínuo e leva tempo, começa deixando de lado o péssimo hábito de acreditar cegamente em tudo que te é apresentado pelo mundo virtual. Aqui eu citei a disciplina de história como aliada nessa trajetória, mas toda a área de conhecimento que envolve o campo das humanidades podem te auxiliar a romper com fanatismos, achismos e afins. Se começar agora nessa trajetória, vai perceber o papagaio virtual que habita o seu corpo indo aos poucos embora, possibilitando a você compreender com mais clareza a seguinte máxima: se parecer fascista e falar como um fascista, não se deixe enganar, é um fascista.